Olá, eu quero saudar você com as palavras de João ao seu amigo Gaio. Escrevendo a sua terceira carta, o apóstolo diz o seguinte: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. É exatamente esse o meu desejo. Eu espero que essa mensagem te encontre aí na sua casa, em um bom estado de saúde e que tudo esteja correndo bem com você e com os seus. Como você pode perceber, nós começamos a partir de hoje a gravar as nossas mensagens das nossas casas. E por que isso? Simplesmente porque nós queremos ter uma prática coerente com o nosso discurso. Nós temos encorajado os irmãos e as irmãs, aqueles que podem, a ficar em casa. Então nós decidimos que a partir de agora nós gravaremos as nossas mensagens das nossas casas. E é exatamente isso que estamos fazendo. Bom, dando continuidade à série A Vida no Espírito, os nossos textos de hoje são 2 João e 3 João. Isso mesmo, 2 cartas em uma única mensagem. O apóstolo, distante, escreve 2 bilhetes a 2 irmãos, a senhora eleita e o amado Gaio. Ele escreve em um tempo quando o evangelho era levado de um lugar para o outro através de missionários itinerantes. Estes, contando com a hospitalidade dos irmãos, anunciavam a boa nova de cidade em cidade. Mas aqui tem um problema. O problema é que os falsos mestres, eles também lançavam mão dessa estratégia, da estratégia da hospitalidade. Eles também saíam de cidade em cidade, mas ao invés de anunciarem a boa nova do Evangelho, eles anunciavam o seu falso ensino. 2 e 3 João são escritas por causa de 2 hospitalidades. Uma indevida e outra devida. A indevida, que resultou em malefício para o Evangelho, é a da senhora eleita. Esse é o pano de fundo da segunda carta de João. Com a melhor das intenções, a senhora eleita recebeu em sua casa falsos mestres protognósticos. Pessoas que negavam que Deus se fez carne na pessoa de Jesus. E a hospitalidade devida, que resultou em benefício para o Evangelho, é a do amado Gaio. E este é o pano de fundo de 3 João. Apesar da oposição de Diótrefes, que alguns também costumam chamar de Idiótrefes. Por quê? Porque ele era um líder autoritário. Gaio recebeu em sua casa os missionários enviados por João. Mesmo conhecendo o Diótrefes, mesmo sabendo da sua oposição, Gaio acolhe os missionários enviados por João na sua casa. Logo, os propósitos de 2 e 3 João são os seguintes. João escreve para orientar a senhora eleita e para elogiar o amado Gaio. Orientar a senhora eleita acerca de quem deve ser recebido na sua casa e elogiar o amado Gaio por ter recebido os missionários enviados por ele na sua casa. Então, com isso em mente, qualquer pessoa pode ler essas 2 cartas e compreender o seu conteúdo. Eu espero realmente que você também faça isso, que você volte até essas cartas, são bem curtinhas
e que você possa reler todas elas. Bom, diante disso, eu gostaria de propor que, especialmente em tempo de pandemia, Deus deseja que desenvolvamos relações saudáveis. E em 2ª e 3ª João encontramos duas atitudes para que esse desejo de Deus se torne uma realidade. E é exatamente sobre essas duas atitudes que nós vamos refletir um pouquinho hoje. A primeira atitude é: andem em amor. É isso que nós encontramos em 2 João 5 e 6. O texto nos diz o seguinte: E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. João foca o amor. E curiosamente, a este está associado o verbo andar. Não é curioso isso? Andem em amor. Aqui, andar é sinônimo de viver. Ou seja, o que João está dizendo é: vivam no amor. Vivam para o amor. João ensina que o amor tem tanto uma dimensão vertical, que diz respeito à nossa relação com Deus, quanto uma dimensão horizontal, que diz respeito à nossa relação com o nosso próximo. Então, durante esses dias de pandemia, amemos a Deus. Como? Eu queria dar algumas sugestões para você. A primeira delas é orando. Orar é dialogar com Deus. Orar é falar, mas orar também é ouvir. Quando nós oramos, nós apresentamos a Deus aquilo que traz ansiedade ao nosso coração. Certamente nesses dias, todos nós vamos acumulando uma série de ansiedades. E como é que nós podemos ficar livres delas? Orando, colocando-nos diante do nosso Deus, abrindo os nossos lábios e abrindo, acima de tudo, o nosso coração diante dele. E o que é que nós recebemos quando nós fazemos isso? Nós recebemos a paz que excede a todo entendimento. Então nós chegamos diante de Deus com as nossas ansiedades e recebemos de Deus a paz. Mas quando a gente ora também, a gente apresenta a Deus os nossos medos, aqueles fantasmas que nos assombram nesses dias. E quando a gente coloca tudo isso diante do nosso Deus, sabe o que acontece? Nós experimentamos de uma maneira maravilhosa, extraordinária, o seu amor. Nós recebemos de Deus aquela certeza, aquela convicção no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, de que somos filhos amados e de que Deus está cuidando de nós como um pai cuida dos seus filhos. Mas uma segunda alternativa é lendo e meditando nas Escrituras. Temos recebido muitas informações e às vezes a gente vai ficando meio saturado. É necessário a gente parar um pouquinho, se colocar diante da palavra do nosso Deus em busca de discernimento, em busca de discernir qual é a vontade de Deus, essa vontade constante que independe do tempo. É tempo da gente parar e buscar de Deus, da sua palavra, a sabedoria necessária para viver cada dia, um dia de cada vez, reconhecendo que basta a cada dia o seu próprio mal.
E também encontramos na palavra a direção, o sentido, o norte para a nossa caminhada nessa terra. Uma terceira alternativa seria jejuando. E por que jejuando? Porque quando nós jejuamos, nós crescemos na consciência da constante presença de Deus conosco. Isso. Deus está sempre ao nosso lado, mas às vezes por causa das circunstâncias, da agitação do dia a dia, das notícias ruins que recebemos constantemente, nós perdemos esse senso. Nós perdemos essa sintonia que nos traz essa consciência de que, apesar de tudo e de todos, Deus continua ao nosso lado. Ele continua sendo o nosso socorro, Ele continua sendo o nosso auxílio. E quando nós jejuamos, nós ganhamos essa sensibilidade. Uma quarta alternativa seria praticando a solitude. Isso mesmo, separando um tempo para ficar a sós com Deus, refletindo sobre a própria vida. E sabe o que acontece quando nós praticamos a solitude? Nós reencontramos a nossa própria identidade em Cristo. Quando nós nos aquietamos na presença do nosso Deus, nós nos reconhecemos com maior clareza como filhos amados de Deus. E durante esse tempo de pandemia, amemos também o nosso próximo, praticando a chamada regra de ouro de Mateus 7,12. Eu não sei se você se lembra das palavras de Jesus ali. Jesus diz assim: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Então é isso que eu quero sugerir a você. Sente aí, pegue um papel, uma caneta, ou use o bloco de notas do seu telefone e comece a listar tudo aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem em relação a você. Coloque item por item, faça uma lista enorme. E depois que você terminar essa lista, olhe para ela e você vai ter um excelente roteiro do que você precisa fazer na direção do seu irmão. Isso vai ser uma maneira de expressar, de demonstrar o seu amor a ele. É bom, não é? É muito tranquilo. Dá pra gente fazer esse exercício e eu tenho certeza que os frutos serão maravilhosos. Não vai ser fácil, mas os frutos serão muito bons. A segunda atitude que nós encontramos aqui nessas duas cartas é imitem o que é bom. Isso se encontra em 3 João 11. O texto diz assim: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Agora, João está focando na bondade. Ele está no campo da ética, no campo do agir humano no mundo. E nesse campo, as ações que nós vemos, elas têm o poder de nos modelar, de nos levar à imitação. E João sabe muito bem disso. É por isso que ele diz de uma forma simples, mas muito profunda: não imitem o que é mal, mas sim o que é bom. Eu confesso a você que este é um dos textos que mais me impactam na palavra de Deus. É um texto absolutamente simples, mas com uma profundidade que tem a capacidade de transformar por inteiro as nossas vidas, as nossas relações uns com os outros. Por quê? Porque se a gente colocar isso aqui em prática, tudo vai se transformar ao nosso redor. Viu ações más? Rejeite-as. Viu ações boas? Imite-as. A nossa ética, então, no mundo,
A começar pelo nosso mundo, é aquela da replicação da bondade. Viu bondade, imita bondade. Viu bondade, imita bondade. Viu bondade, imita bondade. João declara que aquele que faz o bem é de Deus, ao passo que aquele que faz o mal não viu a Deus. Ele faz essa declaração com essa simplicidade que está explícita aqui no texto. Então, a semelhança do amado Gaio, neste tempo de pandemia, procuremos boas ações para que possamos imitar. Eu fui para a terceira carta e tentei olhar para a vida do Gaio e perceber boas ações que nós podemos imitar a partir da vida dele. Trago 3 sugestões. Primeira, imitemos o serviço, com atenção e com disponibilidade de atender às demandas que nos chegam. Nesses dias, as demandas são enormes. Obviamente, nós não conseguimos atender a todas elas, mas nós podemos sim selecionar as demandas que nos chegam e fazer o que estiver ao nosso alcance para servir as pessoas com as quais a gente convive. Segundo, imitemos a generosidade, transformando ou fazendo circular a riqueza de Deus que passa pelas nossas mãos. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem muita gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. E Deus tem me dado, Deus tem te dado muitas riquezas desses dias. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa fazer essas riquezas circularem. A gente precisa ter um coração sensível, os olhares atentos para perceber onde é que se encontram as pessoas necessitadas. Quais são as necessidades? Será que eu posso suprir essas necessidades? Em podendo, esta deve ser a minha atitude. Por quê? Porque discípulo de Jesus pratica cada vez mais e com mais intensidade a generosidade. Por fim, imitemos a hospitalidade, transformando a nossa casa em um lugar seguro e em um lugar alegre para se viver. Olha, essa daqui dá para a gente praticar demais nesse tempo. Todo mundo em casa tem que praticar bem a hospitalidade. Que a nossa casa seja esse lugar onde as pessoas se sintam seguras. Que a nossa casa seja esse lugar onde as pessoas cheguem e fiquem alegres. Essas pessoas próximas a nós. Que habitemos esse lugar marcado por segurança e por muita alegria. Bom, 2 perguntas. Quais coisas más Deus nos chama a rejeitar hoje? Eu queria que você pensasse sobre isso. Quais coisas más Deus te chama a rejeitar hoje? Mas mais do que isso, quais coisas boas Deus nos chama a imitar hoje? Pense aí, olhando ao seu redor, quais coisas boas Deus te chama a imitar hoje? Rejeite as coisas más. Imite as coisas boas. Simples assim. Então andemos em amor e imitemos o bem. Assim como eu comecei com uma saudação de João, eu quero me despedir também de você com as palavras do apóstolo. 3 João 14 e 15 diz assim: espero vê-los em breve e então conversarmos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Os daqui da minha casa enviam saudações a você. Saúde os amigos daí, um por um. Dê um beijo em cada um que está aí ao seu redor por mim, por favor. Assim João termina a sua 3ª carta e assim nós chegamos ao fim dessa mensagem.
Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e que nós possamos orar juntos neste momento. Pai, obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações mais uma vez. Reconhecemos que essa palavra é vida para as nossas vidas. Queremos te pedir que nos ajude a ter um coração disposto a te obedecer, a ouvir atentamente o que o Senhor diz e a colocar tudo isso em prática. Hoje nós ouvimos coisas muito simples, mas ao mesmo tempo com uma profundidade enorme. Nós queremos te pedir que, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, o Senhor nos ajude a andar em amor, a viver em amor todos os dias das nossas vidas. Mas mais do que isso, nesse mundo marcado por maus exemplos, que nós possamos rejeitá-los e imitar tudo aquilo de bom que vemos ao nosso redor. Dá-nos bons olhos para ver boas coisas e, por Tua graça, nos ajude a imitar aquilo que de bom nós vemos. Queremos, por fim, colocar o nosso coração diante de Ti mais uma vez e pedir que, durante esses dias de pandemia, que o Senhor possa encher o nosso coração com a Tua paz, a dar-nos a certeza do Teu amor leal, constante, fiel com cada um de nós. Ajuda-nos a perceber a Tua presença na dinâmica das nossas vidas. Ajuda-nos a perceber o Teu cuidado para conosco. E que nós possamos também ser instrumentos do Senhor para espalhar a bondade por esse mundo. Que sejamos sinais do Teu reino onde estivermos e que as pessoas, olhando para as nossas vidas, possam ver a Ti mesmo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós enviaremos para você as perguntas que vão orientar um bate-papo gostoso agora ao redor da palavra aí com esses que estão próximos a você. Deus te abençoe e um grande abraço.